Mavi e vamos falar sobre tropes literárias? Bom, esse assunto é um assunto bem comum de se ouvir falar no meio da comunidade dos leitores, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente, porque as tropes literárias estão presentes em todos os livros. É basicamente os clichês dos livros. Bom, mais especificamente, tropes literárias são recursos narrativos, padrões ou temas recorrentes que os autores utilizam para poder construir a narrativa, o enredo ali da história e desenvolver os personagens. É tipo uma receitinha de bolo que vai estar presente nos livros. Para começar, vamos falar sobre Friends to Lovers, que é aquela trope literária onde os protagonistas, os personagens, começam sendo amigos, mas com o desenrolar da história acabam como amantes. Amantes no sentido pessoas que se amam, tá, gente? Acabam namorando ou descobrindo que se gostam. Na maioria dos casos, nessa trope literária, uma das pessoas desse relacionamento já gostava da outra antes. E aí tem toda aquela coisa do mas se eu falar pode ser que estrague a amizade. E com o livro isso vai sendo desenvolvido. Até no final eles descobrirem que se gostam e engatar num relacionamento, enfim. Alguns exemplos dessa trope literária Talvez Seja Amor ou Depois Daquele Verão. A segunda trope literária que eu vou falar é Enemies to Lovers, que é basicamente o contrário da primeira. Enquanto na primeira eles começam como amigos, nessa aqui eles começam como inimigos. Pessoas que não se gostam, não se dão de jeito nenhum, mais presente geralmente em romantasia. E no final eles acabam descobrindo que se gostam ou acabam começando a mudar esses sentimentos e eles terminam como pessoas que se amam como amantes, né? Um exemplo clássico é o Príncipe Cruel. Claro, e também o queridinho do TikTok. Acotar também é um exemplo de Enemies to Lovers. Temos também o Fake Dating. Fake Dating é quando os protagonistas são obrigados a fingir que estão em um relacionamento. É um relacionamento de mentirinha. Seja para benefício de um dos dois, seja... Enfim, tem vários... O que vai mudando nos livros é o porquê que acontece, né? Mas é basicamente eles fingirem que estão em um relacionamento. Um exemplo é Melhor do que nos Filmes, Namorado de Aluguel ou A Hipótese do Amor. Temos também a trope literária chamada slow burn, que é quando, na história ali, no romance, né, acontece tudo muito devagar, os personagens vão se relacionando, vão descobrindo o sentimento pelo outro, não de uma forma corrida, mas de uma forma devagar. E, só para deixar claro, não é porque um livro tem uma trope literária que ela não pode ter outra, tá? O slow burn também é muito presente nos livros que tem Enemies to Lovers. Até porque, se no início eles eram inimigos, não tem como desenvolver uma história de romance tão rápido assim, né? Precisa de toda uma construção para que eles comecem a se gostar no final do livro. Então, geralmente ocorre essa mescla de tropes literárias. Mas o slow burn é justamente isso. Quando tem essa demora, uma coisa mais lenta, para que eles comecem a se gostar e a se relacionar. Um exemplo é Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas. Ao contrário dessa trope literária, nós temos o Insta-Love, que é a trope literária que é justamente o contrário, geralmente abordando amor à primeira vista, enfim, onde os personagens se apaixonam instantaneamente, eles se apaixonam rápido. E aí no livro isso também vai sendo desenvolvido, só que de forma muito mais rápida do que num livro slow burn, por exemplo. Um exemplo de livro com essa trope literária é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Second Chance, Segunda Chance. É aquela trope literária onde os protagonistas já tiveram um relacionamento, já quebraram a cara um com o outro antes ou algo do tipo, e aí a gente acompanha eles tendo uma segunda chance. Às vezes, depois de um tempo, depois de um tempo longe, né, eles se reencontram e decidem tentar novamente ter um relacionamento. E aí, por isso que recebe o nome de Segunda Chance. Um exemplo de livro é Na Estrada com Ex, da Beth Leary. Temos também Grumpy Sunshine, que é aquela trope literária onde um é o completo oposto do outro.
Enquanto um é muito otimista, muito feliz, vê a vida com os bons olhos, o outro geralmente é ranzinza, é mais pessimista, é mais quieto, é mais na dele, um é mais extrovertido e o outro é mais introvertido. Eles são os opostos que se completam. Um exemplo que já foi citado aqui antes é a hipótese do amor. Temos também a trope literária melhor amigo do irmão, que é clássico, né? E também pode ter umas mudanças. Pode ser o irmão do meu melhor amigo, o melhor amigo do meu irmão, enfim. Mas é esse contexto, né? Onde a protagonista ou o protagonista, né? Se apaixona pelo amigo do irmão, ou então pelo irmão do melhor amigo. E geralmente não pode. Aí tem toda essa questão no livro. E é bem comum essa trope literária. Um exemplo é O Lado Feio do Amor. Ou então, um exemplo nacional, Céu Sem Estrelas, que nesse caso, a protagonista se apaixona pelo irmão da melhor amiga. Temos também um desquerido pela maioria dos leitores, a trope Triângulo Amoroso. Muitos leitores são assim haters mesmo dessa trope literária, porque é aquela onde nós temos um romance que envolve 3 pessoas, e aí nós geralmente temos 2 pessoas que estão apaixonadas pela mesma, aí tem aquela questão do coração dividido, será que eu fico com um, será que eu fico com outro, e a maioria dos leitores não gosta dessa trope literária, né? Dessa confusão que é o triângulo amoroso. A maioria dos livros da autora Kiera Cass, como A Seleção, A Prometida, envolvem, giram em torno dessa trope literária. Temos agora a aproximação forçada. É aquela trope literária onde os personagens geralmente não se gostam, mas por algum motivo eles precisam ter uma aproximação forçada. Geralmente vem junto da trope literária fake daddy, que eu já disse antes, que eles precisam fingir um relacionamento, logo tem uma aproximação forçada, algo do tipo. E aí com isso desenvolve-se um romance. Um exemplo é O Acordo. Temos também Casamento de Conveniência. Esse aqui é parecido com Fake Daddy, mas vai além. Os personagens realmente se casam, mas eles se casam por alguma questão que seja, de conveniência para um dos dois, ou melhor, para os dois, né? Um exemplo é Até que Eu Te Mate e Nos Separe. Geralmente são livros de comédia romântica. Temos também a trope Amor Proibido, que é quando os personagens, eles são apaixonados, eles estão envolvidos ali um com o outro, mas é um amor proibido, um amor que não é tão bem visto. Um exemplo é Romeu e Julieta, é o clássico exemplo de amor proibido, né? 2 famílias que são inimigas, que se detestam e os filhos se apaixonam. Seria um amor proibido. Para quase finalizar, nós temos a trope literária The Chosen, no caso, O Escolhido. É clássico como, por exemplo, Harry Potter, onde nós temos um protagonista que foi o escolhido para realizar uma tarefa muito grandiosa. Na maioria das vezes, eles se veem, como não competentes o bastante para realizar aquela tarefa. Aí tem toda essa questão desse arco do herói, do protagonista, que só ele pode fazer aquilo, só ele pode combater. É o caso de Harry Potter, um clássico. E por último, nós temos a trope Age Gap, que é aquela trope literária onde os protagonistas, onde as 2 pessoas ali do relacionamento têm uma diferença grande de idade, e isso interfere diretamente no relacionamento. Um exemplo é Um Amor Problemático de Verão. Bom, gente, essas foram as tropes literárias. Espero que vocês agora tenham entendido o que é e quais são elas e que consigam identificar melhor nos livros quais tropes literárias tem. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua favorita e qual é a que você menos gosta. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal e muito obrigada por assistir até aqui. Tchau!